Olá pessoal, quero discutir 3 armadilhas que podem nos surpreender no consultório no atendimento de pacientes odontológicos com doenças crônicas. Isso pode acontecer devido ao aumento da longevidade, onde a população de uma maneira geral vem envelhecendo e por isso aumenta o uso de medicamentos crônicos. Isso faz com que as pessoas tenham uma percepção de que elas estão vivendo com mais qualidade, e de fato estão. Portanto, as pessoas assimilam que elas levam uma vida normal, apesar de tomar vários medicamentos que já estão inseridos na sua rotina, no seu dia a dia. Então, a prevenção para a ocorrência dessas situações, ela vai se dar na conversa do paciente. Isso é baseado na história médica. Nós precisamos fazer uma anamnese minuciosa, detalhada. A maioria dos pacientes, ele não tem uma visão completa a respeito da sua história médica. Então, nós vamos ter essas informações perguntando para o paciente de forma insistente, de forma incisiva, não nos contentando com respostas evasivas ou simples, muito menos com questionários padronizados aonde o paciente vai responder ou não às questões. É preciso que nós tenhamos artifícios como, além de perguntar se o paciente tem algum problema de saúde, perguntar se ele toma algum remédio todos os dias, se ele já fez alguma cirurgia, se ele já foi internado no hospital por doença. Na verdade, as perguntas são um pouco redundantes, mas para fazer com que a pessoa se dê conta da sua história de saúde. A primeira armadilha que pode nos acontecer é com aquele grupo de pacientes que usam antiagregantes plaquetários e anticoagulantes, tais como o AES, a ginkgo biloba, que é uma planta considerada como homeopatia de origem na Ásia, mas que é um hemorrágico muito forte, muito intenso, talvez até mais potente que o próprio AES. E o outro grupo aqui de substâncias, como o prasorgel, a heparina, enoxaparina sódica e a varfarina. Esses aqui provocam aumento nos exames que medem a coagulação sanguínea. Mas, por exemplo, o AES ou os outros antiagregantes plaquetários, a gente não vai ter alteração nos exames. Por isso, essa triagem não é feita com o exame. Essa triagem é efetivamente feita conversando com o paciente e nos prevenindo sobre isso. O segundo grupo de medicamentos que podem nos surpreender são os chamados alendronatos, embora a família seja muito maior de medicamentos, que são drogas relacionadas à osteonecrose. O paciente ou os pacientes fazem uso dessa medicação para prevenir a osteoporose, e esse é o maior grupo de pacientes que utiliza os alendronatos, e outros fazem uso para tratamento de metástases ósseas do câncer de mama, do câncer de próstata, de diferentes tumores. Acontece que esse é um conhecimento que ainda está sendo construído, há muita discussão sobre o conceito e como prevenir, e o conceito mais recente é que ele é determinado pela presença de osso exposto, ou que possa ser sondado através de fístula intra ou extrabucal por mais de 8 semanas em pacientes em tratamento atual ou prévio com essas drogas que são os antirresorptivos. Aqui estão vários exemplos, com o princípio ativo e o nome comercial desses medicamentos. Alguns são utilizados via oral, outros são utilizados via intravenosa, alguns são utilizados apenas uma vez por semana, então o paciente eventualmente não lembra de dizer que toma essa medicação, mas cabe a nós perguntar. E eles têm diferentes potências também, isso também é muito importante na avaliação de risco. O que acontece é que com a manipulação cirúrgica, esses pacientes costumam não cicatrizar. Para a extração dentária, a complicação é extremamente grave e de difícil solução. E o terceiro grupo de pacientes que nós temos que estar bastante atento é aquele grupo dos pacientes que sofreram cirurgia bariátrica. Porque a cirurgia bariátrica reduz a absorção de cálcio do paciente, ela deixa o paciente com deficiência de vitamina D e perda de massa óssea. Portanto, haverá problemas de cicatrização aqui. Um cuidado muito exclusivo com a realização de implantes ósseo-integrados nesses pacientes e de enxertos ósseos, porque as situações podem não cicatrizar adequadamente. Resumindo isso tudo, qual é a nossa mensagem que a gente tem que estar atento? Bom, uma anamnese detalhada, decifrar todas as medicações que o paciente está utilizando, ser incisivo nas perguntas, investigar as patologias associadas, e hoje em dia isso é muito simples com a internet, e não se contentar com respostas evasivas, repetir perguntas e alternar questões abertas e fechadas para que nós não tenhamos nenhuma dúvida do estado de saúde do paciente antes de nós realizarmos nossos procedimentos.